você ainda essa noite. E eu creio que vai te abençoar muito, amém, irmãos? Amém. Eu vou compartilhar algo hoje, irmãos, extremamente simples, mas acredite, eu creio que isso tem poder de mover você para experimentar coisas poderosas no Senhor, amém? Amém. Eu amo falar desse assunto, né, sobre essa questão de fé. E para falar a verdade, eu estou tentando abrir a Bíblia aqui que está travando, irmãos. Esse negócio às vezes trava na hora errada, né? Eu preparei outra palavra para pregar hoje e eu estava pronta e o Senhor colocou outra coisa no meu coração e então eu vou compartilhar isso que o Senhor colocou no meu coração, amém? Abra aí, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. 2 Pedro 1, 1. Quantos encontraram? Amém. Então, é o primeiro texto, né, a primeira parte, os primeiros versículos de 1 Pedro, capítulo 1, né, já é o início. E a Bíblia fala assim, irmãos, vamos ler? A Bíblia fala assim: Simão Pedro, servo e o que, meus irmãos? Muito bem. Ele começa dizendo: eu sou servo e eu sou apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram, aleluia, tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Só até aí. Hoje eu quero falar com você a respeito de uma fé preciosa e de uma fé comum. Você pode repetir comigo? Diga: fé preciosa, e fé comum. Amém, meus irmãos? Amém. Você sabe, uma época, alguns anos atrás, eu me deparei com uma frase, e essa frase não é bíblica, mas ela é uma frase muito interessante. E eu já usei isso em outros momentos, né? Uma vez eu fiz uma live com meu primo, ela está até no Instagram da igreja, acho que até hoje, há muitos anos atrás. E a gente estava falando sobre fé, eu falei isso para ele. E essa frase, ela dizia assim: não existe falta de fé, todo mundo crê em alguma coisa. Aí a frase complementava: o que existe na verdade é uma fé em algo errado. Uma fé na base errada, no fundamento errado. E você sabe, por mais que essa frase não é bíblica, eu acredito em parte nela. Por quê? Porque todo mundo crê em alguma coisa, sim ou não, irmãos? Você fala: pastor, até o ímpio, talvez ele não crê em Cristo, não crê em Deus como a Bíblia diz que deveria crer, mas ele acredita em alguma coisa. E você sabe, irmãos, é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque a fé que move você a desfrutar da presença de Deus, a fé que te leva a acessar os tesouros do céu, porque na verdade assim, a chave é sempre a fé. Nós brincamos falando que a moeda do céu é a fé, amém, irmãos? Deus não te abençoa só quando você merece. Deus não abençoa porque você é legal. Não, Deus abençoa você quando você crê naquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida, amém? Mas você sabe, eu percebo que esse é um grande problema às vezes que nós temos. Veja bem, irmãos, o problema de um crente não é que ele não tem fé. O nosso problema, muitas vezes, irmãos, é que a nossa fé, ela está fundamentada, né, em um pilar, num alicerce errado. Ela está fundamentada em algo que na verdade não é, né, o lugar apropriado. E aí o que acontece? Nós não vemos o fruto dessa fé. Nós não vemos o resultado prático dessa fé. Aí nós não vemos a transformação, não vemos a mão de Deus se movendo. E hoje eu creio que o Senhor vai abrir os seus olhos, porque o Senhor quer te levar para um novo tempo, amém, irmãos? Você sabe, se você não crê, eu quero dizer para você: creia, é a vontade de Deus que você desfrute, né, irmãos, do melhor do Senhor. Que a sua casa seja abençoada, né, que a sua família seja abençoada, que você tenha um ministério abençoado. Não estou dizendo que a sua vida vai ser perfeita, maravilhosa e linear, sim, retinha o tempo todo. Não, isso não é promessa bíblica. Mas você sabe, muita coisa que nós vivemos também não é o que a Bíblia diz que o Senhor tem para nós. Quantos creem que Deus tem mais para fazer nesses dias? Eu creio, irmãos, eu creio demais. Então, veja bem, irmãos, como eu disse, até o ímpio tem fé. Deixa eu assustar você. A Bíblia fala que até os demônios têm fé. Sim ou não, irmãos? Ok, talvez você está desconfiado, eu vou ler. Abra a sua Bíblia aí, Tiago capítulo 2, verso 19. Abra aí por gentileza, calma. Tiago 2,19. Olha o tipo da fé dos demônios. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um? Quantos creem que Deus é um? Ok, então estamos juntos. Fazes bem. Aí ele vai dizer o quê?
até os demônios fazem o que, meus irmãos? Os demônios são crentes, mas não igual a gente, amém, irmãos? Porque a palavra crente significa aquele que crê. Então, até os demônios creem e tremem. Diga, creem e tremem. Muito bem. Então, deixa eu te contar uma coisa. Você percebe que existe, eu quero chamar de natureza da fé, né? Existem muitas naturezas da fé. O que é isso? Eu falo por natureza a origem, a base, o fundamento. Nós cremos no que cremos por quê? Através de quê? E para quê? Ou seja, qual que é a natureza da nossa fé? A nossa fé está firmada em quê? Essa é uma pergunta fundamental, amém, irmãos? Vira para o seu irmão, fala para ele, fala, eu sei que você crê. Agora fala para ele assim, mas você crê em quê? Aleluia. Glória a Deus por isso. Muito bem. Acompanha que você vai entender onde eu quero chegar. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia fala, o texto que nós lemos, olha aqui para mim. O texto que nós lemos aqui de 2 Pedro, deixa eu abrir a minha Bíblia em outro lugar aqui, irmãos, porque eu não programei o tablet para não ficar demorando a apagar a luz, ele fica apagando o tempo inteiro, fica me atrapalhando. Então deixa eu abrir outra Bíblia aqui que vai facilitar a minha vida. Amém. Então o texto que nós lemos, eu vou agora citar para você aqui, porque você sabe, é muito interessante. A gente lê a Bíblia e você precisa ler a Bíblia devagar, pensando, meditando, para que ela fale com você. Então, o que nós fazemos no culto é basicamente isso, amém, irmãos? O que nós fazemos? Nós paramos e destrinchamos o que a palavra diz para você. E o texto está dizendo assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aí ele vai dizer para quem que ele está escrevendo isso? Ele vai dizer, aos que conosco obtiveram. Obtiveram o quê? Está aí, 2 Pedro 1:1. Abre aí, Cauã, por gentileza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Aos que conosco obtiveram o quê, irmãos? Mas é uma fé o quê? Igualmente? Uma fé preciosa. Então Pedro está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês, porque vocês, igual nós quem? Os outros servos e os outros apóstolos. Ele está dizendo, vocês obtiveram. Ou seja, eles alcançaram, eles aprenderam, eles receberam uma fé, mas não é qualquer tipo de fé, é uma fé preciosa, amém, meus irmãos? Muito bem, o que é uma fé preciosa? Eu vou explicar para você daqui a pouco. Porque é interessante, irmãos, porque a fé é algo que nós não conquistamos, nós obtemos ela. A palavra obter aqui no grego significa receber, receber. A fé, ela foi um presente que nós recebemos, amém, irmãos? Só que muitas vezes nós pegamos essa fé e apoiamos elas em outra coisa a não ser o favor imerecido. Nós acabamos apoiando ela em outras questões, em outros fundamentos que agora você vai entender do que eu estou falando. E aí, Pedro ele vai dizer que essa fé, ela é uma fé preciosa. Por que ela é uma fé preciosa, irmãos? O texto continua dizendo, ela é uma fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que significa uma fé preciosa, irmãos? É uma fé que tem valor, ela é uma fé que não é comum, ela é valiosa. E por que essa fé que Pedro está mencionando, ela é valiosa? Porque ela não é fundamentada em alguma coisa que o homem faz. Ela não é fundamentada no merecimento de alguém, de um ser humano. Ela não é fundamentada na bondade humana. Ela é fundamentada no que, irmãos? Na justiça do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quando a nossa fé, presta atenção, está fundamentada, está apoiada, alicerçada na justiça de Cristo, nós temos uma fé preciosa. Ela é uma fé de natureza preciosa, amém, irmãos? Agora, o que é a justiça de Cristo? A justiça de Cristo, irmãos, é a verdade que a Bíblia diz que Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele não conheceu o pecado, Ele nunca pecou, mas Ele se fez pecado em nosso lugar. Para quê? Para que nele fôssemos feitos... Vamos ler esse texto? Abre aí, Cauã. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. A Bíblia fala, aquele quem, irmãos? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado,
Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que, meus irmãos? Feche os seus olhos, diga assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga: em Cristo eu fui justificado dos meus pecados. O que significa viver uma fé pautada na justiça de Cristo, irmãos? Significa que você crê na bondade, no favor de Deus, baseado unicamente no pagamento da sua dívida que Cristo pagou por você. De maneira prática, quando você vai orar, todas as vezes que você for orar, você sempre vai ter que lançar mão da fé preciosa na justiça ou da fé comum. O que é a fé preciosa? É quando você chega diante de Deus e fala: Pai, eu estou aqui, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu fiz por onde, não porque eu obedeci todos os mandamentos, não porque eu não peco, não porque eu não erro de vez em quando, mas eu estou aqui porque Cristo é a minha justiça. Eu creio que em Cristo Jesus eu sou ouvido. Por quê? Porque Ele abriu o caminho até o Senhor. Amém, meus irmãos? É quando você chega diante de Deus confiado na sua justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É que aquele que não tinha pecado, Ele tomou o nosso pecado e transferiu a sua santidade e a sua retidão para nós. De maneira que quando nós chegamos diante de Deus, em nome de Jesus, nós estamos dizendo: eu estou aqui confiado na justiça da fé. Eu estou aqui confiado que aquele que pagou minha dívida, pagou completamente. Hoje eu posso ser aceito. Hoje eu posso ser ouvido. Hoje o Senhor me atende. Amém, meus irmãos? Amém. Olha para cá, deixa eu dizer algo para você. Irmãos, quando nós cremos dessa maneira, nós entramos numa dimensão de vida que a inconstância já não nos pega mais. O medo já não nos pega mais. Por quê? Porque existe um tipo de fé que produz medo em você. Qual que é o tipo de fé que produz medo, irmãos? É a fé comum. É a fé que está olhando não no favor imerecido, mas é a fé que está olhando para a sua capacidade e para o seu mérito. Quando você olha para o seu mérito, isso é uma fé comum. Quando você olha para a obediência de Cristo, isso é uma fé maravilhosa, é uma fé preciosa. Quando você olha para a sua condição natural, você está pautado numa fé comum. Quando você olha para a condição de Cristo e aquilo que Ele fez para te dar o acesso a Deus, você está acessando uma fé preciosa, diz Pedro. É a fé na justiça, mas não é a nossa justiça própria, é a justiça perfeita de Cristo que foi transferida gratuitamente para nós. Amém, meus irmãos? Por isso eu quero dizer para você, a vontade de Deus, irmãos, é que nós vivamos uma vida confiado, que fomos justificados unicamente por aquilo que Jesus fez por nós. E quando nós vivemos assim, nós acessamos o poder de Deus. Amém? Não confie em si mesmo. Amém, irmãos? Não confie nos seus sacrifícios. Não confie o quanto você é bom. Não chegue diante de Deus acreditando que Ele vai fazer algo por você, pelo tanto que você é esforçado, dedicado, pelo tanto que você é santo. Não, tudo isso tem seu valor. É bom você ser uma pessoa esforçada. É bom você ser uma pessoa santa. É bom você ser um bom homem, uma boa mulher. É importante você ser um bom cidadão. Mas acredite, nada disso te qualifica diante de Deus. Isso te qualifica diante dos homens. Diante de Deus, irmãos, a única coisa que nos qualifica é aquilo que a Bíblia fala, é ser achado nele, não tendo nenhuma justiça que procede da lei, mas confiados na justiça da fé. Qual que é a justiça da fé? É que em Cristo Jesus nós fomos absolvidos de todos os nossos pecados. E hoje Deus nos ouve e nos aceita por causa do sangue que pagou a nossa dívida completamente. Amém, meus irmãos? Quando você chega diante de Deus dessa maneira, o que acontece, irmãos? Você está chegando com uma fé preciosa. Olha para cá, pastor, o que é uma fé preciosa? Uma fé preciosa é uma fé que tem uma natureza divina. É uma fé que não parte da sua habilidade, não parte da sua condição, não parte daquilo que você é, mas parte daquilo que Cristo fez por nós. Por isso é divino, é uma fé celestial, porque provém do próprio Deus, Ele nos deu esse tipo de fé. Amém, meus irmãos? Por que nós não vemos mais milagres às vezes, irmãos? Por que às vezes alguns irmãos, eles não têm fé para avançar, para servir a Deus? Porque a fé que eles têm é uma fé em si mesmos.
Eles sempre estão olhando e pensando, eu não estou pronto, eu não estou qualificado, eu não estou preparado. E você sabe, quem falou que Deus chama gente pronto? Quem falou que Deus chama gente qualificada, irmãos? Quem falou que Deus chama gente que tem todos os diplomas somente? Não. Deus, Ele chama os que não são e faz eles serem pela glória dEle. Amém, meus irmãos? Deus chama o fraco e faz ele forte. É por isso que a Bíblia fala, diga o fraco, aleluia. Deus chama os que não são, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Amém, irmãos? É porque só aqueles que sabem que não dão conta, eles vão clamar ao Senhor confiado unicamente na bondade de Deus. Quem acha que é bom, quem acha que merece, quem acha que é maravilhoso, ele vai confiar em si mesmo. Qual que é a grande cilada, irmãos? É que confiar em si mesmo, você coloca um teto naquilo que você pode experimentar. Amém, meus irmãos? Porque aquilo que somos é limitado, mas aquilo que Cristo é ilimitado. Amém. Aleluia, irmãos. É por isso que a Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Mas crê em quem? Crê em Cristo. Crê que tem acesso diante de Deus por causa de Cristo. Muito bem. Antes de falar da fé comum, eu quero só dizer algo para os irmãos. Eu gosto muito de falar de fé, irmãos, e você sabe, eu creio que nós precisamos crescer em fé. Rapidamente vou dizer para você, a Bíblia diz mais ou menos assim, que Deus repartiu com cada um uma medida de fé. A Bíblia diz isso, sim ou não? Diz. A Bíblia nos mostra também que nós precisamos crescer em fé, ou seja, a fé, ela pode ser aumentada, ok? Mas eu nunca tive uma definição clara do que era uma fé grande. Você acredita num negócio desse, irmãos? Eu sempre ensinei, temos que crescer em fé. Mas o que é ter uma fé grande? O Senhor falou comigo isso hoje. O Senhor falou para mim, fé grande é quando você crê na justiça. Fé grande, irmãos, não é quando só você viu milagres grandes, não. Só quando você fez coisa extraordinária, não. A fé grande é a fé que crê na justiça de Cristo. Amém, meus irmãos? Quando você estiver lendo os evangelhos, observe para você ver, Jesus falou para algumas pessoas que eles tinham uma grande fé, sim ou não? Falou. Mas sabe qual que é o denominador comum dessas pessoas que Jesus falou que tinham uma grande fé? É que primeiro, eles eram pessoas comuns, eles não eram super crentes. Outra coisa, todos eles, irmãos, sem exceção, eles não eram judeus, eles estavam fora da aliança de Israel. Eles sabiam que não merecia um milagre de Jesus. E todos eles, sem exceção, chegou para receber sem merecer. Quando você chega diante de Deus, não confiado no seu merecimento, mas confiado na obra perfeita de Cristo, eu creio que o Senhor olha e fala o quê? Essa é uma fé grande. Porque fé grande, irmãos, não é uma fé que se apoia em alguma coisa que nós somos, mas é uma fé que se apoia unicamente na bondade de Deus. Amém, meus irmãos? Uau, isso é poderoso, porque, você sabe, o Senhor, Ele quer nos levar a avançar nisso. Você pode dizer amém? Amém. E o que é uma fé comum, irmãos, para nós avançarmos aqui? A Bíblia não fala sobre fé comum. Isso aqui eu coloquei por uma questão óbvia. Se a Bíblia fala que existe uma fé preciosa, consequentemente existe uma fé que não é tão preciosa. O que é uma fé que não é preciosa aos olhos de Deus, irmãos? O contrário de precioso é o que, irmãos? Aleluia. O contrário de valioso é o que? Aí você vai falar sem valor. Mas deixa eu te contar uma coisa, o contrário de valioso é algo comum. O contrário de precioso é o que? Algo comum. Ou seja, é uma fé comum. E por que eu fiz questão de colocar sobre uma fé comum? Porque, você sabe, irmãos, infelizmente, a grande parte das pessoas, elas têm uma fé comum, porque elas não tiveram revelação do Evangelho. Então elas têm uma fé comum. Elas creem no trabalho delas, elas creem na política, elas creem no governo. E eu não estou aqui para jogar pedra em você. Eles creem que se eles se esforçarem mais as coisas vão dar certo, mas eles não creem no sobrenatural. A fé comum, ela sempre está ligada a algo que tem a ver com o homem, com aquilo que nós fazemos e nunca com aquilo que Cristo fez. A fé preciosa, ela se apoia em algo que já está feito.
Mas a fé comum, ela se apoia em algo que nós ainda temos que fazer. Entende a diferença, irmãos? Vou repetir, a fé preciosa, ela sempre olha para aquilo que Jesus diz, está consumado. Mas a fé comum, ela sempre está olhando para aquilo que nós ainda temos que fazer. Para o quanto nós temos que nos esforçar, para o quanto nós temos que conquistar e merecer. Mas a fé preciosa, ela olha e fala, está consumado. Eu não vi materializando ainda, mas no mundo espiritual está tudo feito. E eu preciso apenas pegar, e nós pegamos com a mão da fé. Amém, meus irmãos? O que faz uma pedra ser preciosa? Alguém entende de joia aqui? Aleluia. O valor? É, o valor. Mas o que faz uma pedra ter valor? Lapidada. Ser lapidada aumenta o valor, é verdade. Uma pedra... Raridade, muito bem. Ganhou uma pizza. Você ganhou a oportunidade de pagar uma pizza para mim no final, aleluia. O que define algo ter valor, irmãos? É que não é comum. Você sabe, uma das pedras mais preciosas que existe é o diamante vermelho. Quantos sabiam disso? É uma das pedras mais preciosas que existe. Amém? Vira para o seu marido e fala assim, é essa que eu quero, aleluia. Por que o diamante vermelho ele é extremamente valioso? Porque ele é extremamente raro. Mas olha para cá, irmão. Ele não é só extremamente raro, ele tem uma natureza diferente. A composição dele é diferente. Amém, meus irmãos? E pasme, o maior diamante vermelho que foi encontrado até hoje foi no Brasil. E foi em Minas Gerais. 1980, encontraram a maior pedra de diamante, ela lapidada, ela deu 5 quilates e pouco. Venderam por mais de 20 milhões de dólares na época. Alguém é mineiro aqui? Minha sogra é mineira, nem para ser ela que achou esse trem lá. Eu estaria com o burro na sombra, Guimar. Nem que seja uma lasquinha do negócio, né? Por quê, irmãos? É algo raro, tem natureza diferente. Por que eu estou falando da fé comum? Porque a fé comum, irmãos, é uma fé que sempre crê em algo natural. O natural, irmãos, não é precioso, é comum. O que não é comum é quando nós cremos unicamente naquilo que Cristo disse a nosso respeito. Você pode dizer amém? Por isso que eu falo que a fé comum é uma fé na base errada. Quando nós nos relacionamos com Deus, confiados na verdade, em vez de confiar na graça e na justiça de Cristo, nós confiamos na nossa própria obediência, na nossa condição, na nossa experiência, na nossa bondade pessoal. Por que você não pode ver milagre? Porque Deus não pode rechaçar esse tipo de fé. Deus não pode fazer o que, irmãos? Deus não pode confirmar a bênção. Por quê? Porque senão Ele vai estar ensinando você a crer errado. Deus não respalda uma fé comum. Por quê? Porque a fé comum, ela não glorifica a Deus, ela glorifica o homem. Ela não exalta o poder de Cristo, ela exalta o esforço humano. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez que nós cremos que o que Cristo fez é suficiente, e tudo que nós precisamos apenas pedir, crendo que o caminho foi aberto, que não é por merecimento, que não é pelo esforço humano, nós entramos numa dimensão de uma fé preciosa. É um diamante vermelho de 20 milhões de dólares. Amém, irmãos? É muita coisa. Estou falando de valor aqui para você entender, porque estamos falando de algo precioso, amém? É algo precioso, é uma fé de muitos quilates. Aleluia, e um pouco que morde também. Essa piada ruim, né, irmãos? Muito bem, eu quero partir para o encerramento, mas não estou encerrando ainda. Quantos estão sendo abençoados? Deus, irmãos, a Bíblia fala que os olhos do Senhor, eles passam por sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é o que, irmãos? Totalmente dele. Em outras palavras, Deus ele sempre está olhando para a nossa fé. Deus não olha, irmãos, para o seu erro, ok? Apesar que os seus erros têm consequências, os nossos erros têm consequências, amém? Mas Deus ele olha para a nossa fé. Deus está olhando para o tipo de fé que nós estamos manifestando. E presta atenção, irmãos, você tem oportunidade hoje de viver uma conversão. O que é uma conversão? Conversão é diferente de novo nascimento. O novo nascimento é uma experiência única, abrupta.
Você creu em Cristo Jesus, o Espírito vem habitar em você, você nasceu de novo. Mas a conversão, ela é algo que acontece o resto da vida. Então, às vezes nós usamos essas palavras como sinônimo, mas não são. Novo nascimento é o dia que você nasceu de novo, se tornou filho de Deus. Mas a conversão, ela fala de mudança de mentalidade, ela fala de transformação. A palavra conversão ou convergir significa mudar de rota, fazer a curva. Mais ou menos assim, olha para cá, talvez hoje você chegou nesse culto e a sua fé até hoje, ela é uma fé baseada no que, irmãos? Numa fé comum. Você crê no seu esforço, você crê no seu potencial. E aí hoje você está ouvindo isso e fala, eu preciso convergir, vou converter esse negócio. Aí você faz o quê? Você faz uma conversão, ou seja, você muda de rota. Fala, não, agora eu quero crer unicamente naquilo que Cristo diz a meu respeito. Não, eu quero confiar unicamente naquilo que Deus fala e não no meu poder humano, na minha condição. Amém, meus irmãos? Aleluia por isso. A Bíblia fala, coloca aí para mim, Cauã, Atos capítulo 14, verso 8. Quero avaliar um texto com você. Atos capítulo 14, verso 8. A Bíblia fala assim, até o 10. Em Listra, Listra é o nome de uma cidade da época, né? Costumava estar assentado certo homem. Esse homem era o que, irmãos? Aleijado. Paralítico desde o seu nascimento. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, ela define as coisas bem definidas. Então ela diz o quê? Esse homem, ele era aleijado. Aí alguém poderia pensar, não, mas talvez não era um aleijado assim, né? Aí a Bíblia fala o quê? Paralítico. Alguém pode falar, não, mas talvez era um paralítico assim, ficou paralítico durante... Aí a Bíblia vem e diz o quê? Desde o seu nascimento. E aí por último ela fala o quê? Jamais pudera andar. Para quê? Para não ficar dúvida de que o milagre foi poderoso, amém, irmãos? Porque às vezes nós lemos a coisa e falamos, mas eu acho que assim, a gente tenta naturalizar algo que é espiritual, né? Avança, verso 9. Esse homem ouviu falar Paulo. Ele simplesmente ouviu Paulo falar. Amém, meus irmãos? Fixando nele os olhos. Quem? Paulo fixou os olhos nele, né? E vendo que possuía o que, meus irmãos? Diga, ele possuía fé para ser curado. Irmãos, eu acho interessante, deixa aí por enquanto, eu acho interessante que a Bíblia, ela não usa expressões por acaso. A Bíblia não fala assim, olha, Paulo viu que ele tinha fé, já seria legal. Mas a Bíblia faz questão de explicar a natureza da fé que esse homem possuía. Talvez ele poderia ter fé para ganhar uma esmola. Talvez ele podia ter fé para ganhar uma muleta ou qualquer outra coisa, uma cadeira de roda da época, que eu acho que nem tinha. Ele podia ter fé para qualquer coisa, mas a Bíblia é categórica, enfática, clara. A Bíblia fala, Paulo viu que ele possuía fé para ser curado. Para ser curado. Avança, verso 10. Disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e o que, meus irmãos? Olha para cá, irmãos, Deus está buscando e Ele está olhando e esperando nós termos um tipo de fé para experimentar algumas coisas. Mas não é uma fé que depende do seu esforço, é uma fé confiada na justiça de Cristo, amém, irmãos? É uma fé que você crê, não unicamente que só a obra de Cristo é suficiente para você receber a cura, só a obra de Cristo é suficiente para você ser cheio do Espírito, só a obra de Cristo é suficiente para você prosperar, para você vencer a tentação, para você avançar, para você manifestar e ver a glória de Deus. Essa é a fé. Deus espera, Deus ele está procurando um tipo de fé, irmãos. E é a fé confiada no Evangelho da graça, amém, irmãos? É a fé que chega diante de Deus e fala, Pai, eu não tenho nada para dar, mas eu creio que o Senhor é uma fonte inesgotável, então eu preciso receber do Senhor. Deus, eu não tenho nada para trocar, porque não tem nada que o Senhor precise, então eu estou aqui para receber, Senhor, de graça. É isso que agrada a Deus. Olha para cá, irmãos, leia os Evangelhos. Veja quantos judeus, fariseus receberam milagres. Nenhum, por quê? Porque eles confiavam em si mesmos. E olha o quanto de pessoas que estavam fora da aliança de Israel foram abençoados. Por quê? Porque eles tiveram uma fé preciosa. Qual que é a fé preciosa? É a fé que chegou para receber sem merecer. Apenas estendeu a mão e falou, Pai, eu estou aqui, eu nem deveria estar aqui, mas você sabe... Certa vez, a Bíblia diz que chegou uma mulher diante do Senhor. E o Senhor falou para ela, olha, não é bom tirar o pão dos filhos, porque o pão é para os filhos, amém, irmãos? Quantos são filhos?
e dá para os cachorrinhos. Alguns acham que Jesus xingou ela, mas Jesus nunca pecou, amém, irmãos? Essa expressão cachorrinho era uma expressão que os judeus usavam para se referir aos ímpios, para dizer que eles estavam fora da aliança da casa. Então aquela mulher, ela entendeu na hora. Quando Jesus falou isso, ela entendeu que Jesus estava falando o quê? Você não merece experimentar o pão, você não merece receber o milagre. Por quê? Porque você não é parte da nação de Israel, você não é parte, né? Você não é judeu ou judia, né? Mas aquela mulher fala o quê, irmãos? Senhor, tá tudo bem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus olhou para ela e falou o quê, irmãos? Ah, sua mulher petulante. Não, ele olhou e falou assim: mulher, grande é a sua fé. Por que a fé dela foi grande, irmãos? Não foi porque ela creu que a migalha era suficiente, não. É porque ela creu que por mais que ela estava fora da aliança, ela podia pedir sem merecer. Quando você pede sem merecer, quando você se relaciona com Deus, confiado unicamente na bondade e no amor dEle, o Senhor diz, essa é uma fé preciosa. Amém, meus irmãos? Você percebe o tanto que isso nos coloca numa posição de ver glória de Deus? Porque tem gente que acha que ter fé grande depende muito do esforço dele, muito do quanto ele vai estudar. E nós não somos contra estudar, nós somos uma igreja que amamos a palavra, amamos o ensino, sim ou não, irmãos? Nós amamos o ensino das Escrituras, mergulhamos e nos aprofundamos nelas. Até nos cursos iniciais da nossa igreja, os irmãos saem aprofundados, sim ou não, irmãos? Mas você sabe, não é uma questão de ser profundo somente, irmãos. É uma questão, diga comigo, de ter um coração simples. Quanto mais simples você é diante de Deus, acredite, mais você recebe da parte do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia fala que aquele homem, ele apenas ouviu Paulo falar. O que Paulo estava falando, irmãos? Tem outros lugares que mostram qual que era o tipo de pregação de Paulo. A pregação de Paulo sempre era a respeito do perdão dos pecados em Cristo Jesus. A mensagem do apóstolo Paulo sempre era a mensagem do evangelho da graça, do favor imerecido, daquilo que Cristo fez para redimir o homem e o levar de volta para Deus, pela graça mediante a fé. Amém, meus irmãos? É só você ler as pregações de Paulo, a partir de uma parte de Atos para frente, eu acho que é Atos capítulo 6, já começa Paulo, é para frente ainda, né? Atos capítulo o quê? 12, né? Paulo começa a entrar em cena. Mas se você não quiser ler em Atos, leia Romanos, Efésios e as várias epístolas que ele escreveu. A mensagem dele era sempre a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? A boa notícia de que agora Deus, ele desceu para fazer pelo homem aquilo que o homem nunca dava conta de fazer para chegar diante de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, amém, irmãos? Por isso, olha para cá, cristianismo é sempre isso. É você trazer a memória que nos relacionamos com Deus, que não está exigindo de você em primeiro lugar, mas Ele primeiro está concedendo a você. Deus não chama, Ele não chamou o homem para subir até Ele, irmãos. A nova aliança é Deus que veio até o homem, amém? Toda religião, presta atenção, toda religião, ela perde muito tempo ensinando métodos e regras religiosas para o homem se qualificar para chegar até o céu. Mas o cristianismo não tem nada a ver com isso. O cristianismo, ele se detém em contar que o homem que já estava no céu, na verdade Deus que estava no céu, se fez homem e veio estar conosco para nos levar de volta para Ele. Não foi o homem que foi Deus que desceu, amém, irmãos? E Ele desceu para nos levar, por quê? Porque nós não tínhamos condição de subir. Não importa se você dá um pulo de 1 metro e o Aguimar dá um pulo de 10 metros. Se para chegar no céu tinha que ser 1 milhão de metros, o padrão era muito alto. Por isso Ele veio e cumpriu. Quando nós cremos que em Cristo todas as exigências da lei foi cumprida nele, nós cremos nele, o Senhor diz, é uma fé preciosa. E aí o que acontece, irmãos? Poder de Deus se manifesta, milagres se manifestam, glória de Deus flui. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir essa palavra dizendo isso, algumas coisas para nós encerrarmos aqui. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele sempre está procurando aquelas pessoas com a fé preciosa, uma fé simples, uma fé que, eu costumo brincar que é uma fé que tem uma santa cara de pau. É a fé de filho. Filho tem cara de pau, sim ou não, irmãos?
O filho, ele sabe que não é aquela beleza toda, mas ele é carudo. Ele sabe que ele não comportou o suficiente, ele sabe que ele não fez todas as tarefas que deveria fazer, mas ele é cara de pau. Ele chega e fala o quê? Papai, eu queria tanto comer fora hoje. Bons filhos, eles pedem sem merecer, amém, irmãos? Então seja um bom filho, amém? Confie na bondade do seu pai. Porque olha para cá, se você só pede a pizza para Deus o dia que você mereceu, então ele vai dar, não é porque ele é bom, ele vai dar porque você está trocando com ele. Você está trocando a sua bondade e a sua perfeição na pizza. Deus não troca, Deus apenas dá, amém, irmãos? Deus não faz barganha. Olha para cá, por quê? Porque nós somos pobres demais para ter alguma coisa para dar para Deus, e Ele é rico demais para precisar de alguma coisa de nós. O que Ele faz então? Ele dá de graça para aqueles que pedem sem merecer. Aleluia por isso. Lá em Lucas 18:8, aleluia, Lucas 18:8, coloque aí para mim. A Bíblia fala assim, isso aqui é Jesus falando, amém, irmãos? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso aqui é a parábola do juiz iníquo. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o que, meus irmãos? Eu sempre li esse texto, pode tirar. Eu sempre li esse texto e achei que Jesus estava perguntando assim, será que vai ter fé? Mas você sabe, não faz sentido isso, por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele distribuiu fé para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então é claro que quando Ele voltar, vai ter crente aqui, amém, irmãos? Vai ter. Eu vou estar aqui, se Ele voltar por agora, mas eu vou estar para subir, aleluia, não vou estar para ficar não. A grande tribulação não me agrada, aleluia. Mas o que o Senhor estava dizendo não é que Ele estava em dúvida. Gente, será que vai ter fé? Será que ninguém vai crer mais? Não, eu creio, irmãos, que Ele está questionando a respeito de um tipo de fé, de uma espécie de fé, de uma natureza de fé. Por quê? Porque o contexto, eu não vou ler, depois você pode ler em casa. Inclusive não tem jornalzinho, porque eu preparei essa palavra assim, de última hora correndo para pregar para você. Não é porque eu faço mal feito, amém, irmãos? É porque foi isso que Deus colocou no meu coração, tive que mudar, mas tinha outra pronta lá, aleluia. No outro domingo você ouve a outra, mas eu posso enviar depois para você. O Senhor falou comigo, falou, olha o contexto. O contexto é a parábola do juiz iníquo. A Bíblia fala que havia um juiz iníquo, os irmãos lembram da história? Esse juiz, ele não temia a Deus e não respeitava os homens, aleluia. Ele parece alguns que tem no Brasil atualmente, né? Depois vocês cortam isso aí, porque eu não sou ninguém na fila do pão, mas vai que eles pegam um áudio desse, né? E descobrem que eu estou falando do Supremo Tribunal Federal, aleluia, olha para cá. Né? Eu estou ficando igual ele, com pouco cabelo, olha para cá. E o que acontece? A Bíblia fala que esse era só uma ilustração, Jesus usou uma ilustração. E aí havia uma viúva. Essa viúva, irmãos, pelo que parece, ela era uma coitada. Por quê? Porque não tinha ninguém por ela. Ela tinha uma causa na justiça e o juiz não julgava a causa dela. E aí Jesus pega e fala o quê? Jesus fala, observe, em outras palavras, a postura dessa viúva. A Bíblia fala, irmãos, que essa viúva começou a importunar esse juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até que o juiz ficou louco, ele falou, não aguento mais. Você pode ler lá depois. Ele falou, eu não temo a homens e não respeito a Deus, algo assim. Mas eu não aguento mais, essa mulher está me importunando. Então, para que ela não me moleste, eu vou julgar a causa dela. E aí o Senhor fala o que, irmão? O Senhor Jesus pega e fala o que? Ele fala, olha, se esse juiz iníquo atendeu a uma oração insistente, quanto mais o seu Pai, Ele julgará e depressa a sua causa. Aí logo em seguida vem o verso 8 que nós lemos, que Jesus fala o quê? Mas quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? O que o contexto está falando, irmãos? Ele está falando de um tipo de fé, de uma fé que confia em quê? Que confia na insistência, que confia no imerecimento. É uma fé que insiste, porque essa parábola, ela começa dizendo assim, e disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando, irmãos? Não, de orar sempre e não esmurecer. Aí ele conta essa parábola. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? Ele está perguntando é o seguinte, eu vou encontrar esse tipo de fé, que crê no favor imerecido, que insiste, que não retrocede, que não esmurece, que busca, que pede, que bate. Eu creio que é disso que o Senhor está falando. E Ele está procurando esse tipo de fé, amém, irmãos? Não é uma fé perfeita, porque não existe fé perfeita, mas é uma fé que crê no favor imerecido. Aleluia por isso.
Eu quero dizer para você, irmãos, que a vontade de Deus é que nós ativemos a nossa fé. Lá em 1 Coríntios 4,13, 1 Coríntios capítulo 4, verso 13, a Bíblia fala assim, 1 Coríntios 4,13, eu acho que é a segunda, coloca a segunda, eu acho que eu confundi os textos, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, ok, é isso mesmo, a Bíblia fala assim, tendo porém o mesmo espírito da fé. Agora sabe o que é legal, irmãos? A palavra espírito da fé, essa palavra espírito também significa natureza da fé. Então poderíamos dizer, tendo porém a mesma natureza da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também o que, meus irmãos? Ou seja, eu quero encorajar você, ative a sua fé. Como? Falando. Você não ativa a sua fé calado. Fale, mas não fale, sabe, de coisas daquilo que você é. Fale daquilo que Cristo é. Não fale da sua condição, fale daquilo que é a condição do céu. Não fale da sua escassez, mas fale da abundância que há no céu, amém, irmãos? Não fale o quanto você é capaz, mas fale o quanto o Senhor é capaz. Proclame na sua vida, declare. Irmãos, a fé, ela é expressa pelo nosso falar. Quando nós falamos, nós ativamos o espírito da fé. Fale, você tem que falar. Irmãos, eu digo para você na presença de Deus, eu falo todos os dias, eu sou amado de Deus. Eu não sou amado porque eu sou amável, eu não sou amável, mas eu sou amado porque Ele escolheu me amar. Eu sempre declaro, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu declaro versículos a respeito da justiça de Cristo. Eu falo todos os dias, Hebreus 10, o Senhor me perdoou de todos os pecados, e Ele diz que não se lembra mais disso. É um caso encerrado. Amém, irmãos? E eu fico declarando isso, por quê? Porque eu sou condenado igual você, todo dia. Palavras mentirosas do diabo, sentimentos ruins vêm na gente. Você precisa o quê? Falar. Você precisa proclamar a sua fé. Mas não declare a fé naquilo que você pode, que você consegue, que você dá conta, no seu esforço. Não, fale aquilo que você crê que Deus vai fazer na sua vida, com base na promessa dEle. Amém, meus irmãos? Lá em Mateus 9, 19... a palavra do Senhor diz assim, a mulher do fluxo de sangue, né? Esse dia o Senhor falou comigo nesse texto também. Mateus 9, 19 a 22. Mateus 9, 19. E Jesus, voltando-se e vendo-a, vendo quem? Vendo a mulher do fluxo de sangue que tocou nele, ok? Quanto se lembra? Amém. 13 anos com fluxo, com a menstruação ininterrupta, né? Aí ele disse o quê? Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Não, você foi errado, até o 19. Eu que falei errado? Vai o 19 primeiro. Volta. Não. Mateus 9, 19. Vai dar certo. Aleluia. Muito bem, agora vai. E Jesus levantando-se... E Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. Pode avançar, verso 20. E eis que uma mulher, que durante quanto tempo, irmãos? 12. Irmãos, imagina 12 anos de sangramento ininterrupto. A gente pode avaliar muita coisa aqui. É uma mulher que cheirava mal, tinha uma aparência, provavelmente se ela tinha 30 anos, ela tinha uma aparência de 60 para lá. Ok? Provavelmente anêmica, por quê? Uma perca de sangue ininterrupta dessa, deve que a anemia reinava na vida dela. Então ela não tinha só essa enfermidade, ela tinha muitas outras. Por quê? É só você ir, no médico e perguntar o que acontece na vida de uma mulher que tem sangramento por 12 anos, ininterrupto, ainda mais nessa época, nos tempos remotos da Bíblia, que não tinha medicina avançada como tem hoje, e nem reposição de vitaminas e por aí vai, de ferro e minerais. Aí a Bíblia fala, durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Deixa aqui por enquanto. Ela veio por trás e tocou na orla da veste. Irmãos, o que leva alguém a ganhar fé para tocar em Jesus? Porque deixa eu te contar um outro contexto aqui. Naquela época, uma mulher, no tempo da menstruação, ela ficava, segundo a lei levítica, cerimonialmente impura. Então ela não podia entrar no meio de pessoas comuns. Ela podia ser apedrejada e morta e não dava nada. Por quê? Porque ela estava cerimonialmente impura. E quando essa pessoa tocava em alguém, ficava impura também. Sem falar que era mulher. E mulher naquela época, irmãos, não tinha voz nenhuma.
Ela não podia entrar no meio de homens e de um profeta falando e simplesmente chegar e tocar. Não era assim que funcionava. Saudade. Estou brincando. Aleluia. Brincadeira, irmão, não creio nisso, amém? Inclusive nós tivemos o curso de casais ontem, foi uma bênção, né? Nós falamos sobre isso. Não sobre isso, sobre os papéis, né? Ainda bem que ninguém entendeu, aleluia. Vamos avançar. Mas qual foi a base? Porque dizia consigo mesmo. Então o que ativou, o que gestacionou a fé no coração dessa mulher para ter coragem de chegar e tocar em Jesus, irmãos? Porque ela dizia consigo mesma. Ela dizia o que, irmãos? Se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Agora olha o verso 22 que a gente começou aquela hora. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A palavra salvou aqui no grego é sozo, que significa curou também. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Irmãos, eu já falei muito mal aqui de palavra positiva. Nós não cremos muito em palavra positiva, mas você sabe, Deus está sempre me contrariando, e eu louvo a Deus porque Ele é Deus e não sou eu, amém? Eu sempre estou aberto a ser corrigido pelo Senhor. O Senhor falou para mim, no meu coração, falou: você fica falando mal de palavra positiva, mas me mostra o texto que ela citou para ganhar fé. Aí eu parei e falei: Senhor, não sei, o Senhor escreveu em algum lugar? Não tem. Ela não citou um versículo, ela apenas falou algo que ela cria. Ela não estava citando um versículo no Velho Testamento, seu apenas, lá em Salmos, capítulo tal. Não, ela não estava citando, ela apenas falou algo que ela cria. Obviamente, você não tem que falar coisa que você crê e pregar como se fosse Bíblia. Mas se você tem, a Bíblia fala assim, irmãos, a fé que você tem para você mesmo. Então, se você tem fé para coisas extraordinárias, irmãos, acredite em mim, se não contradiz as Escrituras, fale. Amém, irmãos? Se não ofende alguma verdade das Escrituras, fale. Porque Deus vai colocar, irmãos, coisas grandes dentro do seu coração, e que não é para você contar para os outros, é para você mencionar diante dele. Deus, eu creio que nesses dias eu vou tocar no Senhor, ou o Senhor vai tocar em mim, e eu verei tal coisa acontecer. O diabo vai perguntar: com base em quê? Você vai falar: porque eu estou igual a mulher do fluxo de sangue. Eu creio e estou falando, aleluia. O Senhor deu uma palavra sobre isso para mim. O Senhor falou para mim: ela estava gestacionando o milagre. À medida que ela falava, ela gerava mais fé no coração dela. E a Bíblia não fala que ela disse, a Bíblia fala que a Bíblia coloca assim: e ela falava consigo mesmo, ela proclamava, era de contínuo. É assim que nós ativamos a nossa fé, amém, irmãos? É quando nós proclamamos a palavra de Deus ou aquilo que nós cremos diante das circunstâncias. Olha para cá, para de falar de morte, irmãos. Para de falar de miséria. Para de ficar falando que você não dá conta, que você não pode, que você tem uma doença, né, que sua família é isso, que você não vai avançar, que você é um coitado. Não, para com isso. Fale pela fé, amém, irmãos? Amém. Fale pela fé preciosa, a fé confiada na justiça de Cristo. Quero ler o último texto com você. Queria convidar os irmãos do louvor para se posicionar aqui, por gentileza, que eu já vou encerrar. Vocês acreditam que eu já vou encerrar, irmãos? Quantos estão sendo abençoados? Quem tem coragem de ficar até meia-noite na pregação aqui? Eu fico. Quiser eu emendo o outro, aleluia. Não, nós já vamos encerrar. Olha para cá, irmãos. Gestacione o seu milagre, amém, irmãos? A Bíblia nunca nos encoraja a ficar falando na nossa condição. É por isso que a Bíblia diz assim, que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A Bíblia nunca fala para você ficar olhando para si mesmo. Ah, pastor, mas na ceia a Bíblia fala que nós temos que avaliar a si mesmo. Mas não é para avaliar se você tem condição, é para avaliar se você está fundamentado na verdade correta para poder ceiar. Já preguei sobre isso aqui, é só você ler o texto e ter uma pequena interpretaçãozinha básica lá do texto. A Bíblia não fala, olhe para a sua condição. Não, a Bíblia fala, olhe para o Senhor. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para nós temos uma fé fraca, uma fé comum. É uma fé que é um cascalho. Amém, irmãos? O que é uma fé cascalho? É uma fé que tem em tudo quanto é lugar. Cascalho tem em tudo quanto é lugar. Mas você não acha uma pepita de ouro em qualquer lugar, é ou não é, irmãos? Aí é precioso.
Mas você sabe, eu quero dizer para você, irmãos, eu creio que Deus tem nos chamado para manifestar uma fé diferente nesses dias. Ah, pastor, a empresa que eu trabalho está cheia de crente. Pois é, seja diferente lá. Talvez está cheio de crente que só fala aquilo que consegue ver. Mas se você começar a ver pela fé e falar aquilo que a palavra diz, baseado na obra de Cristo, você vai ver coisas serem diferentes lá dentro. Você vai ver manifestação da glória de Deus. Por quê, irmãos? Porque aonde há uma fé preciosa, que é a fé que crê na justiça de Cristo, Deus, ele respalda essa fé. Ele vem e ele manifesta. Porque essa é a fé que exalta e atrai a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero concluir essa pregação lendo para você o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo de proteção, amém? Eu creio que você pode declarar ele na sua casa, mas eu quero apenas mostrar para você o seguinte. Salmo 91, pode abrir por gentileza. Que esse salmo, o salmista, ele ativa a proteção de Deus com uma chave. Ele destranca a porta da proteção do céu com uma chave. E eu quero te mostrar essa chave aqui hoje. A Bíblia fala assim: o que habita, aonde, irmãos? No esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Ele faz o que, meus irmãos? Ele diz a quem? Com quem que ele fala, irmãos? Eu quero dizer para você, para de conversar com os outros, para de conversar com homens que não faz nada por você, para de ficar dando conversa para o diabo e fale com o Senhor, amém, irmãos? O que o salmista diz que ele ia dizer ao Senhor? Ele virou para Deus e falou o quê? Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Você fala isso para Deus, irmãos? Você fala para o Senhor: Senhor, eu confio no Senhor, o Senhor é bom, Senhor, eu creio que o Senhor é comigo. Ah, pastor, Deus já é comigo. Não, pois é, mas a sua consciência não tem clareza dessa realidade o tempo inteiro. Se você não fala, a sua consciência vai esquecendo. Você não fala, irmãos, para lembrar Deus. Deus não se esquece. Você fala para lembrar a si mesmo. Amém, meus irmãos? Aí ele continuou dizendo: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga das trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois o que, irmãos? Pois disseste. Olha só, uau, olha que coisa legal, irmãos. O salmista, deixa eu colocar aqui. O salmista, ele resume o que ativou toda a proteção que ele citou. O que ativou? Porque ele disse, porque ele se levantou e falou, amém, irmãos? Ele não ficou passivo, calado, ele falou. Isso aqui é ele falando. Então, aí o Senhor vem e diz: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Irmãos, como que nós fazemos do Altíssimo a nossa morada? Como? Como, irmãos? Quando nós falamos. Quando nós falamos: Senhor, o Senhor é a minha morada, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é a minha provisão. Por que você fica com tanto medo de não ter dinheiro para pagar as contas? Porque você acha que o seu refúgio é o seu salário. Você acha que o seu refúgio é o seu emprego, é o seu diploma, é a sua condição, é uma fé comum. Mas quando você diz assim: Senhor, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é a minha fonte, não é o meu patrão, não é, na verdade, o meu concurso, não, o Senhor é a minha provisão, o Senhor é a resposta, o Senhor é a minha saúde. Por quê, irmãos? Porque quando você crê assim, como diz o povo antigo, se Deus o livre e guarde de você perder o seu emprego, você vai ficar em paz. Por quê? Porque você vai falar: o meu emprego não é minha provisão, o meu emprego era apenas a ferramenta que Deus usava, porque a minha provisão vem do Senhor. Aí quando você tem algum problema, você não perde as estribeiras. Por quê? Porque você está com uma fé preciosa fundamentada no lugar certo. Por isso, olha para cá, irmãos, diga, é preciso falar. Fale a respeito dos seus filhos. A minha filha tem hora que a vontade de falar coisa não é boa a respeito dela. Porque por mais que ela é lindinha, ela me passa raiva. Você viu, ela quebrou o vaso aqui hoje. Né? Ela estava cantando a música, né? Eu quebro o meu vaso. Vocês nem cantou essa música.
Mas você sabe, irmãos, eu falo na presença de Deus. Eu não falo para minha filha, eu sei, é pequena ainda, mas eu falo o tempo inteiro, falo, minha filha, você é linda, você é abençoada, você vai ser cheia do Espírito, você vai ser uma mulher de Deus. E a pastora faz o mesmo. Nós falamos o tempo inteiro. Eu fico falando no ouvidinho dela assim, você é muito abençoada. Entendeu? Eu sei que a vontade que dá de falar, minha filha, você é teimosa, sua peste. Tem pais que falam isso, aí depois ele não sabe por que o filho dele se torna uma peste. Ele vive proclamando palavra de morte sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido. Deixa eu te dar uma palavra aqui, irmãos. Aquilo que você fala mal, você não desfruta. A Bíblia fala que os espias que não entraram em Canaã é porque eles falaram mal da terra que era boa. A terra era a promessa do Senhor. Mas como eles falaram mal da terra, Deus falou o quê? Porque vocês falaram mal, vocês não vão entrar nela. Então, irmãos, diga comigo, louvor, aumenta o desfrute. Na verdade, eu mudaria o louvor, acesso, desfrute. Se você fala mal da sua igreja, acredite, o próximo passo é você sair dela. Se você fala mal do seu líder de célula, se você fala mal do Éder, que é seu líder, se você é discípulo dele, acredite, nem a unção que está sobre ele você vai receber. Isso é um fato constatado. Então, por mais que seu líder não é perfeito, tem outros líderes aqui, né? Escolhe alguma coisa boa que tem na vida dele e fala, meu líder é muito gente boa. Talvez ele não é o cara mais inteligente, não é o caso do Éder, o Éder é inteligente. Mas você fala, mas ele lembra de mim o tempo inteiro. Talvez ele não é, aí talvez você fala, não pastor, meu líder é mais esquecido do que... Mas pelo menos ele é um homem de oração. Fala, meu líder é um homem de oração, ungido de Deus, a minha célula é uma bênção. A Bíblia fala que quando Deus criou, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí, do verso 1 para o 2, a Bíblia fala assim, a terra porém ficou, se tornou sem forma e vazia. No original a palavra é se tornou, porque nós cremos que do 1 para o 2 foi onde aconteceu a rebelião no céu e Satanás foi precipitado sobre a terra. E aí bagunçou toda a criação. Daqui a pouco no verso 2, a Bíblia não narra isso, ok? É apenas um achismo nosso. E aí no verso 2 a Bíblia fala assim, que havia trevas sobre a face do abismo. E aí a Bíblia fala que Deus vem e fala algo. O que Deus fala, irmãos? Deus olha e fala o quê? Nossa, mas que bagunça ficou esse negócio aí. Foi isso que Deus falou, irmãos? Deus olhou e falou o quê? Não, mas está escuro aí, né? Gabriel, traz uma lamparina aí. Foi isso? Não, Deus virou e falou, haja luz. O trem estava bagunçado, Deus olhou e falou o quê? Que haja separação da terra com a água. Que haja separação das trevas com a luz. Deus, ele começou a falar. Deus, ele criou pelo falar. Você não vai criar algumas coisas como Deus pelo falar, porque só Deus tem esse poder completo. Mas nós geramos pelo nosso falar, amém, irmãos? Então, como diz o Salmo 91, diga para o Senhor, fala que Ele é o seu refúgio, diga que Ele é a sua fortaleza, diga que Ele é aquele que cuida de você. Fala isso todos os dias, irmãos. O Senhor é aquele que me ama, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que muda a minha história, o Senhor é aquele que me favorece, não são homens. O Senhor é aquele que me supre, o Senhor é aquele que me livra, o Senhor é aquele que me usa na obra dEle, o Senhor é aquele que me enche. Fale a respeito do que a palavra diz. Por quê? Porque quando você fala, você está ativando uma fé preciosa. Amém, meus irmãos? Quantos creem nisso? Amém. Fique de pé onde você está, nós vamos encerrar o nosso culto, amém? Aleluia. Oh Espírito de Deus, feche os seus olhos, meu irmão. Sabe, eu quero dizer para você, tem algo que você precisa falar nessa noite para o Senhor. Talvez você entrou aqui, feche os seus olhos. Você entrou aqui, seu coração estava pesado, entristecido. Você sabe, irmãos, mas eu quero dizer para você, você precisa parar de esperar o tempo passar para as coisas melhorarem. Você precisa aprender a se levantar no dia da tristeza e falar, a alegria do Senhor é a minha força. Aprender a se levantar no dia do problema e falar, eu creio, 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Se levantar no dia que o seu casamento estiver ruim e falar, eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O dia da escassez, você se levanta e fala, eu creio, Deus é minha fonte, o dono do ouro e da prata, Ele é o meu Pai. Não faltará nada, porque Ele é o meu pastor, quem cuida de mim, quem me guarda, quem me guia. Se a enfermidade vier, irmão, você pode falar, Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura, que me sara. Sabe, irmãos, há afirmações para cada necessidade que nós temos. Porque Deus é bom, irmãos.
E Ele quer que você tenha essa fé preciosa aumentada hoje, para que você veja coisas maiores, coisas mais elevadas esses dias. Aleluia. Os irmãos vão tocar algo aqui, não vão cantar ainda, mas vão fazer um som, vão levantar o volume dos instrumentos. Eu quero te dar uma oportunidade de alguns minutos, você vai proclamar algo na sua vida. Sabe, se você tem vivido dias de depressão, você vai se levantar e vai declarar: eu creio, os dias cinzentos vão chegar ao fim hoje. Se você tem passado por uma enfermidade, levante-se hoje e vai proclamar: eu creio, eu recebo cura do trono de Deus hoje. Não importa o problema, irmãos, a solução é sempre o Senhor. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí ele pega e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar que os meus pés vacilem. Aí o salmista diz: porque Ele não dorme nem cochila, Ele é o guarda de Israel. Oh, aleluia. Pode erguer o volume dos instrumentos, vamos orar. Eu gostaria que você começasse a proclamar algumas coisas nessa noite, enquanto eu vou orando também. Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Ó Deus, eu creio, nós cremos, por isso nós falamos que nós somos abençoados, que sobre nós não há nenhuma condenação. Nós cremos que a alegria do Senhor é a nossa força. Cremos que somos amados do Senhor, e por isso nós não precisamos ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, nós cremos, por isso nós declaramos que se nós apenas o tocarmos nessa noite, nós seremos curados, nós seremos restaurados, nós seremos renovados, porque no Senhor há abundância de poder e glória, há unção para quebrar todo jugo. Se nós apenas tocarmos ao Senhor, se nós tocarmos nas suas vestes, o pecado não vai mais nos dominar, a frieza não vai mais bater na nossa porta. Senhor, no nome de Jesus, nós cremos e proclamamos: o Senhor é o Altíssimo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e nós descansamos no Senhor. Nós cremos que o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa alegria. Oh, o Senhor é aquele que nos ama e que pelo seu precioso sangue nos comprou para si mesmo, para nos dar uma fé preciosa, uma fé que confia no favor imerecido. Ó Deus, nós cremos na tua bondade, nós cremos que o Senhor é um Deus de milagres, nós cremos que o Senhor é um Deus que nos usa, não porque merecemos, não porque somos bons, não porque somos capazes, mas porque o Senhor escolheu-nos, o Senhor nos escolheu. E nessa noite nós proclamamos que nós somos abençoados, que a nossa casa é abençoada, nossos filhos são abençoados. Deus, eu declaro que essa igreja é abençoada, as nossas células, os nossos discípulos, os nossos anfitriões, os nossos líderes em treinamento. Ó Deus, essa igreja é uma igreja bendita do Senhor. Nós somos uma igreja próspera de alma e de finanças. Nós somos uma igreja alegre, nós somos uma igreja leve. Ó Deus, nós somos uma igreja que tem um bom testemunho. Nós somos uma igreja santa, separada, uma igreja ungida do Senhor. Ó Deus, eu creio que nós somos uma igreja grande, uma igreja frutífera, uma igreja de líderes, uma igreja generosa. Oh Espírito de Deus, nós profetizamos nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar cantando um louvor ao Senhor, amém? Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, cada vez que a minha fé